Olá, amada igreja, tudo bem? Como vocês se encontram? Eu me chamo Francisco Gabriel, para aqueles que não me conhecem. Sou diretor do Ministério Pessoal e diácono aí da Igreja do Jardim das Oliveiras. E eu estou fazendo um vídeo em prol de um treinamento que estamos fazendo, porque hoje é um sábado muito especial, que é o sábado missionário. Dia 4, na verdade dia 5, né? Hoje é dia 4, dia 5 de julho. Então, nós dedicamos esse sábado em especial para que possamos fazer atividades missionárias. Mas antes, nós precisamos ter um treinamento e começar a estudar como ir avante e fazer de forma eficiente as nossas atividades missionárias. E especialmente esse sábado missionário, nós estamos estudando um tema que é muito importante e de grande valor para quando você vai falar com alguma pessoa ou começar a dar algum estudo bíblico, que é o apelo e a decisão da pessoa. Muitos podem perguntar o que significa a palavra decisão. Existe um conceito que nós abordamos muito e somos muito adeptos a este conceito, que é: a decisão é a atitude que leva o pecador, leva a pessoa, a aceitar a Cristo e unir-se à igreja através do batismo. E isso ocorre ao final, é um resultado final de cada atividade missionária. Você apela, faz um apelo para que a pessoa, o pecador, possa tomar uma decisão. E a respeito de decisão, é algo muito importante. Muitas pessoas hoje em dia precisam de somente uma pequena luz para que ela possa tomar uma decisão. E essa pequena luz funciona até mesmo como um próprio apelo. Porém, nós devemos também compreender que existem 3 processos para que a decisão da pessoa possa ser tomada. Ao você realizar alguma atividade missionária, ou participar de um evangelismo, estudo bíblico, que é o mais comum hoje em dia em nossa igreja, é você participar e também fazer o funcionamento desses 3 processos. E o primeiro, ele envolve diretamente a nossa igreja, envolve nós, como verdadeiros missionários. E entre parênteses eu abro aqui, há um texto em uma das literaturas de nossa igreja, realizada pela profetisa Ellen White. Ela aborda que todo homem e mulher que nasce no reino de Deus, incluindo todos, até mesmo crianças e idosos, tá, gente? Eles nascem no reino de Deus como verdadeiros missionários. Então, Deus utiliza você com os seus dons para que possa ir avante com a palavra do Evangelho. Ah, mas Francisco, eu não sei pregar, eu não sei falar para outra pessoa e ensinar a respeito da Bíblia. Mas eu sei cantar, por exemplo. Eu sei tocar um instrumento musical, eu sei escrever, ou você pode até mesmo utilizar o seu processo de escrita para entregar para as pessoas cartas. Eu fazia isso quando era um pouco menor. Então, o seu tipo de dom te capacita para que você possa fazer um bom trabalho para Jesus, né? E falando a respeito desses 3 processos, o primeiro é quando Deus chama o povo dele para que possa ir avante e começar a fazer atividades missionárias de todas as maneiras. Por exemplo, hoje mesmo, vamos começar a entregar folhetos e perguntar para as pessoas se elas aceitam receber algum estudo bíblico, e ao final a gente sempre faz uma oração. Quando nós tomamos uma iniciativa para que o Evangelho de Deus possa ir avante, por meio de qualquer tipo de atividade missionária, você pode tocar para alguém, fazer uma serenata, ler um versículo da Bíblia que seja, orar com a pessoa. Isso se encaixa no que chamamos de atividade missionária. E quando a igreja se reúne com esses dons para que ela possa ir avante, todo o Evangelho de Deus é pregado como folhas de outono, se espalha para todos os cantos da terra. Amém? Falando a respeito mais desse primeiro processo, o povo de Deus ele necessita ter contato com as pessoas.
fazer apelos, entregar a palavra de Deus para elas e fazê-las entender que Deus é importante. Mas muitas pessoas dentro da nossa igreja, e em muitos casos também, não há resultado, entre aspas. As pessoas, elas começam a ver nas outras falta de interesse ou desmarcando algumas reuniões como estudos bíblicos. Isso faz nós mesmos entristecermos, isso é normal. Mas nós devemos lembrar que o segundo processo começa com o processo de transformação e fixação da palavra já pregada por nós antes, no primeiro processo, que aí começa o trabalho do Espírito Santo. E isso não é nosso trabalho, a gente deve entender que isso não é o nosso trabalho. O segundo processo, nós devemos deixar com o Espírito Santo. Se a pessoa não se interessa, nós devemos ficar tranquilos e orar por essa pessoa para que o Espírito Santo faça com que essa sementinha plantada no primeiro processo possa florescer como uma grande árvore, uma grandiosa árvore. E vamos colocar na hipótese de que o Espírito Santo teve um êxito com essa pessoa ao convencê-la e convertê-la do que já foi pregado por nós no primeiro processo, há o terceiro processo. E o terceiro processo é o apelo junto com a decisão. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no apelo. Existe uma passagem... gente, eu estou falando aqui um pouco rápido, né? Também em vídeo, esse treinamento eu estou bem distante, eu estou viajando aqui no Rio Grande do Sul, mas podem ficar tranquilos que já, na próxima semana eu volto, tá? Existe uma passagem de Atos 16, versículo 31, que fala a respeito do episódio de Paulo e Silas junto com o carcereiro da prisão, que houve todo um milagre ali, um terremoto dentro da prisão, que Paulo e Silas estavam cantando e que foram libertos pelo poder de Deus. E o carcereiro da prisão, vendo aquele episódio, aquela situação, falou: Senhor, os meus senhores, os meus superiores vão me matar. Então eu já vou logo me matar aqui para que eu não seja morto então por eles. Mas antes, quando quase o carcereiro ia empunhalando em si a própria espada, Paulo foi ao encontro dele, conseguiu conversar com ele, o acalmou e pediu para que fosse na casa do carcereiro, né, da prisão. E ali Paulo começou a pregar, a falar acerca da palavra de Deus, acerca do que Jesus pode fazer por nós. Isso, lembrando que é o primeiro processo, Paulo deixou com que o Espírito Santo agisse, e o Espírito Santo agiu de uma maneira incrível, que nós vemos aqui através do apelo de Paulo no versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E nós podemos ver que logo após a história, o guarda e toda a sua família creu no Senhor Jesus. E podemos crer também que eles vão estar conosco lá no céu. Mas isso foi por intermédio desses 3 processos. E o último exigiu de Paulo e exige também de nós um veemente apelo. Com as pessoas, nós devemos ter em conta que Cristo ele trabalha com veemente urgência em todo o seu sentido. Em todos os seus sentidos. Os apelos que nós devemos fazer às pessoas, após ter dito a elas sobre a palavra de Deus, após ter o Espírito Santo agido ali nesse meio termo, nesse tempo, nós devemos falar às pessoas como Paulo falou. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo foi objetivo. Paulo disse a toda a família, também do guarda, que deveriam crer no Senhor Jesus e seriam salvos. Da mesma maneira, devemos também ser veementes. Esses 3 processos são necessários para que a pessoa siga avante de uma forma eficiente, pregando a palavra de Deus e dando a ela o que ela precisa, que é esperança, e também ajudando em sua decisão. Mas nós devemos fazer isso também com todo o espírito e o caráter de Cristo. Desde o primeiro processo,
que exige de nós sair da nossa zona de conforto e ir até as pessoas, Jesus nos diz que nós devemos seguir o seu exemplo, seguir os seus passos, fazer amizade com a pessoa, participar de suas dores, de suas preocupações, de suas dificuldades, ganhar sua confiança. E isso não é por interesse, é porque nós amamos. Amamos o mundo, amamos não o mundo, mas as pessoas que ali estão sofrendo e que necessitam do amor de Deus, necessitam de sua palavra. E nós devemos fazer do nosso dever, do nosso dom, o poder de Deus para a salvação das pessoas. E isso sim é que Deus exige de nós hoje. Através de um veemente apelo, levar a decisão das pessoas a Cristo. A nossa pregação deve ser Cristo e somente Cristo. Deve ser totalmente o caráter de Cristo que Ele fez por nós para nos salvar. Existem muitos outros aspectos, muitos outros temas que tomam os nossos objetivos de pregação, mas não é isso. Cristo deve ser o centro de toda a nossa pregação. Mesmo que seja outro tema da Bíblia, Cristo deve ser o centro. E então, Cristo sendo o centro, o seu amor e o amor de Deus por nós, as pessoas sentem o apelo veemente de Deus para que tome, então, a sua própria decisão. Toda a igreja do Jardim das Oliveiras, que nesse sábado missionário possamos abrir o nosso coração para que o Espírito missionário de Cristo reine em nós e possamos sair de nossa zona de conforto, tomar a palavra de Deus em nossas mãos e levar avante o que nós devemos levar, que é o seu amor e a sua palavra de vida eterna. Que possam ficar com Deus, que possam ter um sábado cheio e glorioso da sua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tchau, tchau.